Boa tarde, gente amiga, chegando para vocês aí com essa energia que você busca todos os dias. Hoje, claro, querendo falar para você das almas gêmeas, da energia que afeta o corpo e a mente das pessoas e também do dia a dia que muitas vezes nos preocupa. Será que estamos prontos para o retorno às aulas? Teremos conosco a doutora Seura, que é psicóloga, que vai falar sobre o acompanhamento e o início do ano letivo das crianças. Um tema importante, onde você tem realmente que estar conectado. E principalmente vamos falar sobre espiritualidade, não é, Painário? Exatamente. Boa tarde, gente, tudo bem? Falar em espiritualidade, falar em amor espiritual também, em karma e também o que você pode fazer para melhorar o seu espírito. Sim, melhorar o seu espírito, melhorar a sua forma de pensar, a sua forma de amar, a sua forma de lutar. E mudando o espírito, como a gente diz, né, cuidar do espírito da gente, tu traz algumas energias, Viviane, essenciais para a tua vida. Primeiro, aquela, eu vou, eu quero e eu posso. Né? A sua meta, a meta do ano, a meta do que você tem que fazer e de que forma alcançar, através do seu espírito. Quando nós falamos de espiritualidade e as pessoas perguntam que quando nós assumimos uma espiritualidade, a grande discussão é aos 7, aos 14, ou será que nós já temos espiritualidade e assumimos essa espiritualidade desde o ventre materno? Pois é, temos dados aí que trazem esse questionamento, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Pai Júlio, boa tarde. Boa tarde a todos. Muito bom as pessoas se referirem à espiritualidade, que período chega em sua vida, que por muitas pessoas têm as suas dúvidas e acham que não pertence a um orixá, a um caboclo, porque não teve lá o início, só depois de adulto. Mas quando a pessoa mesmo se descobre, depois de um período, é porque já pertencia, né, Maria? Exatamente, exatamente. E quando tu fala na tua espiritualidade, quando tu fala em pertencer, nós temos que, a primeira compreensão que nós temos que ter, nós pertencemos a um mundo, nós pertencemos a um globo, nós pertencemos ao planeta chamado Planeta Mãe, Planeta Terra. E o nosso planeta, ele é totalmente energia. Energia que ele recebe do Sol, energia que ele tem do núcleo da Terra, energia que ele tem das marés, que ele tem da Terra, que ele tem dos nossos vulcões. Então, nós pertencemos à energia de Orixá. Orixá para nós é o globo, é o mundo, é a Terra. E quando é o momento realmente de assumirmos uma responsabilidade? Está bombando aí nas redes sociais, no Facebook, essa notícia já está aí no Facebook Vivi na TV, que é o Face que você vai se comunicar conosco. Também vamos comentar isso no nosso Twitter, né? Através da hashtag Vivi na TV. Vocês viram que ela travou, né? Mas aí nós vamos aí, acho que no próximo programa já vai ter aí o link, aí nós já vamos ensinar você direitinho como lidar com o Twitter, com o Instagram, Facebook e YouTube. Tudo isso Vivi na TV, certo? Facebook/Vivi na TV, você também vai poder ver a reprise aqui do programa. Olha só o que está bombando na internet. Um bebê com problema cardíaco segura a mão da irmã gêmea no útero. O bebê Mason, que só pesa 255 gramas, enquanto a irmã gêmea já passa de 1 quilo. Pois é, parece que o bebê Mason não vai sobreviver e despede-se segurando-lhe a mão. Os médicos disseram ao casal que a única chance do filho sobreviver é realizando uma cirurgia cardíaca. Só que eles alegam que será necessário esperar pelo crescimento do bebê, que ainda possui anormalidades cerebrais. A mãe diz: sei o que carrego, mas queria estar ali com ele. Agora temos um momento deles juntos que vai durar para sempre, e isso é especial. Essa foto aí, né, que você está acompanhando. Ela, Madeline, é a única que pode estar com ele neste momento, a irmã gêmea, dentro do útero. É reconfortante saber que, haja o que houver, ele não está sozinho, comentou Brittany, que é a mãe. Então, quando nós vemos uma imagem dessa, de uma criança que não vai sobreviver ao parto, ou se sobreviver tem muito risco de não se manter viva por problemas cerebrais e cardíacos, e a irmã gêmea, então são bivitelinos, né? Apresenta uma imagem como se estivesse dando a mão, ele segurando a mão da menina, como um momento de despedida. Será que a espiritualidade é só após o parto? Pai Mário. Será que é um momento de despedida dela ou é um momento de conforto da irmã?
Porque na realidade são 3 vidas, né? Quando a mãe disse ali que ele está sozinho ali, na realidade ele não está sozinho, ele está tendo todo o sentimento da mãe, todo o conforto, todo o carinho da mãe, que é como funciona a maternidade, como funciona o útero da mulher. Quando uma criança está no útero, Viviane, ela já está na transição de outras vidas, certo? Ela já vem na transição de outras vidas, tanto que algumas crianças até lembram, até determinada idade, e já houve relatos, certo? De alguns anos atrás, de crianças que falaram quando nasceram. Até foram colocados como atos demoníacos, como possessão e tantas outras coisas. Só que dentro do útero da mãe, a criança em formação, ela tem a mediunidade. A mediunidade não é algo que é gerado através dos 10 anos, dos 12 anos, ou toma um choque elétrico e acaba tendo a mediunidade, não. E quando se faz uma segurança de barriga, que é muito conhecida na Umbanda e na nação, Sim. Então também já se está trabalhando a mediunidade e espiritualidade positivamente daquela ou daquelas crianças? Sim, porque o útero, o útero da mulher, quando fecundado, quando está com o óvulo, quando está com o feto, o que acontece? Acaba criando uma crosta na volta dele, que é como um escudo invisível, certo? Com uma casca de ovo. Tu olha, tu sabe que tem algo ali dentro, mas tu não consegue atingir. Quando tu faz uma segurança, tu reforça esta energia que tem em volta do útero, junto com a mediunidade desta criança. Porque a criança está dentro do útero, mas ela sabe de tudo que está acontecendo fora. Porque ela escuta, ela tem o sentimento, se você fizer um carinho, tem uma menina, uma pessoa gestante ao seu lado, sua esposa, sua irmã, ou você mesmo que está gestante, acaricie o seu ventre para você ver que essa criança ela vai ter a movimentação, porque ela sente, e a criança ela já nasce com a mediunidade, ela já nasce com a espiritualidade dela, que é uma energia que vem dos anjos, certo? Colocando pelo catolicismo, e vem dos bedes, colocando pelo nosso lado africano, em proteção a ela. O anjinho da guarda da criança, o bede que cuida da criança, é uma energia certa, uma energia fixa que já nasce a partir do momento eu vou fazer até bem direto, o óvulo da mulher, o esperma do homem fecundou, ali já nasce o orixá junto, ali já nasce o anjo da guarda dessa criança junto, e ali já nasce a vida para o orixá. Então, uma segurança de barriga para uma mulher grávida, mesmo que ela não tenha nenhum risco, certo? É maravilhoso, porque traz a proteção junto para a criança, já para um futuro. E essa criança não vai, nem a mãe, nem a criança, ter qualquer tipo de vínculo religioso se no futuro ela não quiser. Pai Júlio, já se fala dentro dos cultos africanistas dos bedes, né? E também dos orixás que protegem os irmãos gêmeos. No caso, dentro da cultura africanista, é possível fortalecer a mediunidade ou a esperança dessa mãe em relação às crianças? Com certeza, tanto prova ali, olha, dizer que não existe aquele espírito grudado ao outro, já está sentindo que um quer partir e se segurando naqueles que está mais forte. Por que se segurar no que está mais forte? É o que possa lhe passar proteção e segurança, mesmo com toda essa inocência, sem saber o que é a vida aqui fora, já está se agarrando para não partir, se ligando naquele que é mais forte, que já está mais com as energias e o espírito mais vinculado àquele ser, se grudando para não partir, porque ele, mesmo sabendo que vai ter a passagem ou não, ele está se segurando em quem está com mais força. E assim é a segurança, para ter mais força para se manter aonde está, mesmo guardado. Pode também dar meio invertido isso, né? Pode. Eu até antes... Porque a segurança é importante, né? A segurança é muito importante até no inverso, porque um pode estar sendo... puxando a energia do outro, que está mais forte puxando a energia do mais fraco. Por exemplo, no ventre do tubarão, tá, de algumas raças de tubarão, algumas espécies, o mais forte, eles cometem um canibalismo, o mais forte devora o mais fraco. Dentro do útero da Dentro mãe, do útero da mãe, pela lei da sobrevivência. Agora, sinceramente, particularmente, olhando essa foto, porque quando eu cheguei aqui no estúdio, que eu vi ela, até eu perguntei para o André o que era, certo? Sinceramente, eu gostaria muito que a gente tivesse até como acompanhar, tá? Para saber como desencilhou tudo isso, como acabou tudo isso, porque eu acho,
pela posição materna, que as duas mãos começou, estão... né? Porque não é o parto. Exato. Quando começou tudo isso. Quando começou e quando terminar. Porque eu acho, particularmente pela posição que as mãos estão ali, que essa criança não vai perecer. Que essa criança vai nascer e vai ter uma... vai custar a desenvolver, mas ela vai sobreviver. Eu assisti também um documentário, eu gosto muito de documentário, o pessoal sabe, sobre irmãos siameses. São aqueles irmãos que nascem com partes em comum do organismo. Né? E que interessante, ali ó, deu a mão, porque mesmo quando uma pessoa está passando por algo, ela está querendo ir e nunca só. Porque isso é do ser humano. Ela está vinculada, agarrada, mas tentando partir o quê? Não vou, ou não quero ir, ou também não vou sozinho. Esse também é o grande medo, né? Ali a criança que está bem, está com energia, está com força, mas será que isso também não pode se transformar num sistema invertido? O sentimento da mãe neste momento é que realmente não, né? Mas há situações, nós estamos dizendo que é nessa situação, e que um gêmeo, quando parte, pode obsediar ou até mesmo ter um problema em relação ao outro, porque são vidas, são reencarnações que estão surgindo, que estão vindo ao nosso mundo e que muitas vezes geram problemas familiares, não só com a criança, quanto no ambiente familiar. Por isso que a avaliação é importante. E a avaliação para a comunicação dos orixás é o jogo de búzios, é o jogo de cartas, e você pode agendar a sua consulta pelo telefone 3084 3434. Eu tenho uma pergunta que não é o caso que está sendo comunicado no Facebook neste momento, mas é um caso de uma mãe que, assistindo a essas reportagens, nos reportou pelo Face e eu trago aqui para vocês. Pai Júlio, gostaria de saber sobre o meu filho. Ele tem 2 aninhos e tem sempre crises respiratórias, sempre, inverno e verão, não é aquela coisa alérgica só do inverno, que as mães estão acostumadas, chegou o inverno, tem que tomar vacina, etc e tal. Acontece que eu tive uma gravidez antes dele e perdi um acidente. Ela disse que foi um acidente, tá? Então, ela sofreu um acidente, estava gestante e o neném morreu. Ela se recuperou, engravidou de novo e agora tem um bebezinho de 2 anos. E ele conversa muito, com 2 anos conversa daquele jeito dele, né? Conversa muito com um amiguinho invisível. Só que logo após essas conversas, normalmente ele sente muito sono e se sente muito cansado. Também fico preocupada pela questão da saúde. Pode ser um problema com o bebê que eu perdi no 5º mês? Que acontece uma batida de carro, né, um tombo. Com certeza, um espírito que fala com essa criança, olha só, Inhansã mostrando que é um espírito que não faz parte mais do nosso mundo, que ela tem que abrir bem os olhos, fazer uma segurança para essa criança, porque ela sente a presença e a algum momento ela fica com uma energia negativa. E ela precisa desvincular esta criança desse espírito, porque ali está vendo, como na outra situação, agarrando a mão, ela não está vendo ninguém. E tem alguém brincando ou agarrando na mão, sim, dessa criança de 2 anos. Tem que se desvincular esse espírito, porque ele permanece ainda na vida desta família. Então, enquanto não enxergar e essa criança não falar e não citar o que está acontecendo, a situação cada dia se torna mais distante da realidade, porque esta mãe, na verdade, não enxerga e a criança está sentindo. Quando você falou ali que Inhansã responde, ela está respondendo no sentido da criança ou do espírito? Do espírito sem que não, luz que está se conectando. Que não está. Essa é uma das funções da mediunidade de Inhansã? Com certeza, ela Do está orixá? alertando, porque as pessoas
não sabe identificar o orixá Yansan, ela comanda, ela governa aqueles espíritos que querem fazer mal aos outros. Então ela bota eles no seu devido lugar. Eu ia perguntar, a mesma pergunta que a senhora fez para ele, né? A mesma pergunta, porque esse comando da Yansan em relação a esse espírito. Porque esse relato de crianças que tem essas visões, crianças que conversam, tem uma outra pergunta aqui, ó. Só vou tapar o nome aqui, gente, ó, tá aqui, ó. Uma outra pergunta que eu vou fazer agora para vocês Facebook. Aqui, tá? Que vem através do Facebook, tá? Que diz o seguinte: olha a semelhança das situações. Oi, gostaria de saber sobre minha neta. O nome dela é Maria Tarará, não vou dizer todo o nome da criança, tá? Que nasceu em 9/4/2008. Fico preocupado porque ela fala muito sozinha, em frente ao espelho, com assuntos totalmente de adultos. Estou sempre atenta ao seu programa. Obrigado, desde já agradeço. Ela conversa com o espelho. Tem vários filmes de terror com essa história de conversar com o espelho. Agora, vou contar uma pra vocês, antes de mais nada. Mas é porque tem, normalmente, pode haver sim um fundo Um fundo total. Antigamente a gente brincava com uma vela na frente do espelho pra ver o outro lado com o quarto apagado, com as luzes todas do quarto apagadas. Gosto de brincadeira. Sério, mas eram brincadeiras que a gente fazia. Eu cansei de fazer, como o menino aquele do quadro que chorava. Ah, não, nem sei, eu nem entro nesses assuntos. Mas essa questão Que dela, virava de Paju, cabeça para baixo, era um lobo, né? era um lobo. Ela conversando em frente ao espelho. Ela do dia 9 de abril? Dia 9 de abril de 2008. Pai Júlio. Os verdes estão no teu pé, hein? E me deixa muito mal, na verdade, porque o emocional da gente com uma criança... Olha, Oxum, dona do quê? Do espelho, mostrando sim, ó, existe um vínculo no caminho dessa criança de um espírito... Lá vem Yansan de novo. Anunciando o orixá Yansan. Esse espírito que acompanha essa criança. Tem que desligar, sim, esta criança porque pode... As pessoas não entendem. Pode essa criança vir enxergar coisa e fazer mal a ela. Outras coisas, né? Pro resto de sua vida. Então ela tem que ter, sim, uma proteção, uma segurança para no futuro não se tornar uma criança, digamos, agressiva ou falar coisas que ela enxerga que é só para ela. Pai Júlio, deixa de ser bonzinho, Pai Júlio. Desculpa, mas deixa de ser bonzinho. Deixa de ser bonzinho. A avó dessa criança tem que compreender que essa criança tem uma mediunidade, muito aflorada, porque enxergar no espelho não é enxergar refletido a própria imagem. São os médiuns reencarnados. Exatamente, né? porque São os quem conhece sabe que o espelho é um portal. É a magia, e esse portal né? da magia para vários mundos, bons e ruins, certo? Mundos negativos e mundos positivos. Então essa criança, eu intervi em relação ao Pai Júlio porque ele está sendo muito diplomático. E neste caso não dá, Pai Júlio. Na verdade ela precisa ajuda, não precisa saber essa avó. Ela precisa cuidar. Para num futuro não usar esta criança quando se tornar um adulto, deste espelho para o que ela quer. Pode ser tanto para o bem quanto para a maldade. Essa criança ela é de 2008, então ela está com 8 anos, né? Ela está com 8 anos. Essa criança ainda pode ser feita para ela uma boa de segurança com os Bede, com Xangô de Bede e Oxum de Bede. Para quê? Para trazer a proteção para ela, né? Na verdade, né, Pai Mário, com os Bede pela inocência. Sim, e quem está se responsabilizando por ela é Yansan. Porque ela vai ver através destes espelhos espíritos que possam vir prejudicar a sua vida dali para frente. São os médiuns reencarnados. Claro que quando a gente tem, né, na idade medieval, na idade média, a gente tinha essa ideia de que quem conversava com espelhos, quem tinha acesso aos portais eram bruxas, foram queimadas vivas, né? Teve a perseguição das igrejas, como tem até hoje, né? Mas enfim, e isso era ruim. Talvez até se tornasse ruim no momento que era mal destinado, mal doutrinada essa mediunidade para fazer o mal. O uso do bom senso e da magia para coisas negativas. Mas isso nós vemos todos os dias. E não são só médiuns, são pessoas que lidam com poder. Hoje nós temos aí o poder econômico. Tirar merendas de crianças de escola pública e desviar o dinheiro é deixar crianças passando fome. Isso não é uma maldade? Isso não seria condenado no mundo, inclusive espiritual, onde uma criança pode morrer de fome para o uso do poder?
E nós estamos falando de uma coisa que você está criticando e não está vendo lá a ponta que sofre. Aí quando uma criança, que é um médium reencarnado, demonstra na inocência dos bedes, né, que conhece esse portal e que tem essa comunicação, Chico Xavier, se tivesse nascido na Idade Média, tinha sido queimado vivo. Exatamente. Né? A evolução espiritual mostra que a cada dia existem vários tipos de comunicação. O perigo é como vão lidar com essa criança e quem vai fazer uso desse dom dessa criança. E se ela não for bem orientada, então vamos anular, vamos quebrar todos os espelhos. Foi assim que a história da Branca de Neve, né? Exato. Quebrou todos os espelhos, ficou só o da madrasta, má, né? Então, a todas as rocas da Bela Adormecida, não podia mais ter rocas de fiar para fazer tecidos. Não é assim, não vai adiantar. A mediunidade não se escapa dessa forma. E sim, trabalhar e proteger essa criança para o bem, através de médiums que já têm um bom estudo, que já têm conhecimento da magia, da bruxaria e da religiosidade, por isso a importância da religião para a proteção dessa criança. E fazer dela, sim, como Chico Xavier, como nós temos agora um outro médium aí que faz um grande trabalho de crescimento e evolução espiritual. É a oportunidade que os seres mais evoluídos nos trazem à Terra, que muitas vezes, né, é maldito. Joana d'Arc conversava com os espíritos, que eram para ela os santos, morreu na fogueira. Mas antes dela morrer na fogueira... E era uma conquistadora. Antes dela morrer na fogueira, ela defendeu a igreja. E foi torturada. Aí depois, quando não servia mais aos propósitos da igreja, foi torturada. Então, assim, é um caso muito sério. Acho que a avó precisa, sim, ficar atenta às pessoas que se aproximam dessa criança e às respostas e a comunicação que ela tem. Porque hoje ela faz com o espelho, outro dia pode conversar com um copo d'água. Tá louca? Não, a água é o espelho. Né? É um espelho. E ela não se enxerga, ela enxerga algo que está ali. Só que essa comunicação realmente, já que o pai Júlio disse que quem se responsabiliza é Yansan, o que Yansan faz? Ela protege essa criança, a segurança dessa criança, talvez futuramente para Yansan, para que elimine os maus espíritos. Porque ela vai ser sempre um portal, um receptáculo de maus espíritos. Com espelho ou sem espelho. Porque ela tem essa comunicação. Então ela vai sempre receber essas mensagens e tenho certeza que quem quer conversar com alguém que está na Terra ou sente saudade, saudade é uma palavra brasileira, não é um sentimento bom, né? Ou deixou coisas mal resolvidas. Então, se não tem evolução espiritual, vai ter problema sim. Sabes que há pouco tempo eu aprendi esse ditado e tem coisas que a gente assimila e acredita e passa a ver esta verdade. O autolimpante. Ninguém é autolimpante. Ele gostou do autolimpante. Para mim, isso foi o máximo. É o que mais existe. É chegar numa flora, comprar uma imagem, comprar uns búzios, uma guia e se tornar um zelador de santo e ninguém saber de onde veio. Então este é o autolimpante. Ou aquela consulta que foi, digamos, o pai Mário, serve para mim. Não, a consulta dele é uma, a energia dele é uma. Se ele foi lá e jogou com a Viviane e ela disse, é isto, para ele é uma coisa, para mim é outra coisa. Cada um tem a sua situação. Então não pode aproveitar a consulta de um para o outro. E é o caso aqui da notícia ali, né, dos Estados Unidos, que mostra, né, a criança ali dando apoio ao irmão gêmeo dentro do ventre e essa criança que já está com 8 anos e que conversa com o espelho. São situações semelhantes de espiritualidade, mas cada uma tem sua diretriz, seu DNA e a sua missão. Por isso nós oferecemos para vocês esse contato direto, que é a oportunidade de você consultar aqui na casa de Yansan e Oxalá. O telefone é 3084-3434 e nós temos também o sistema de teleconsulta. Você que não está em Porto Alegre e gostaria de consultar, pode realizar a teleconsulta. Aí põe o prefixo 51, que é o código de área, 3084-3434. E o endereço para quem vem pessoalmente é a Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Sabe que o pai Júlio falou agora na questão, quando um joga, o outro joga,
Nós temos uma cultura africana muito bonita, certo? E tem formas e formas desta cultura ser feita. É como o feijão. O feijão, o pai Júlio gosta ele de uma forma, eu gosto de outra, a mãe Viviane de outra. Há situação que é o mesmo feijão. Quando tu vai numa casa jogar, ou numa outra casa jogar, ou na casa de fulano ou de beltrano, cada um tem a sua forma de jogar, mas a espiritualidade sua é a mesma. O seu caminho é o mesmo. Estou me referindo a isso por um motivo assim. Nós estamos abordando um assunto que nós até saímos da pauta do programa. Que a pauta do programa hoje era medo de amar. Medo de ter alguém, medo de amar. Mas por que nós entramos e abordamos esse assunto e acabou aparecendo algumas perguntas aqui do nada? Do nada que eu me refiro que entraram junto às outras. Porque grande parte das perguntas se refere sobre amor, sobre financeiro, sobre trabalho. E nós lançamos um assunto que é a maternidade, que é o feto, que é uma forma de amar. E esse assunto se evoluiu da forma que foi. Gente, tua vida religiosa, tua vida espiritual, a tua vida material, ela não é um brinquedo. Meu falecido pai, Sidney de Oxum, dizia uma coisa: cabeça de ninguém é porongo, meu filho, para estar jogando de um lado para o outro. Mas a segurança que você tem quando vai fazer um trabalho, o respeito quando você tem quando vai sentar para jogar um búzio, isso é importante. Porque a pessoa que está ao outro lado, a pessoa que chega até uma casa de religião que precisa de uma consulta aos oráculos, aos búzios, ela precisa da seriedade. E seriedade tem que ser levada sempre, certo? Sempre, sempre, sempre. Então, quando for jogar, jogue com amor, jogue com carinho e peça a orientação da forma mais certa possível. Tão importante quanto consultar é saber de que forma está consultando. O Pai Mário falou muito bem, de coração aberto, com vontade de vencer, com vontade de mudar e com vontade de fazer uma nova história. E quem está começando uma nova história são nossos filhos aí na volta às aulas. E como nós temos sempre a preocupação de trazer o universo da humanidade aqui para o nosso programa, convidamos a doutora Seura para falar um pouco sobre isso, sobre a volta às aulas, o papel dos pais e principalmente aquela dica especial de uma grande psicóloga. Início de aulas, início de temporada e a preocupação dos pais é constante. Muda as gerações, mas as preocupações são a mesma, né? Afinal, será que estamos preparados por um novo ano, novos desafios? Os nossos filhos estão preparados para todas essas mudanças, inclusive aí na comunicação que está entrando em sala de aula. Como lidar com a criança e a instituição escola? Fora, né, a questão da educação, que não é só na escola. Mas nós temos aqui a nossa grande aliada, Seura Nolasco, psicóloga, que vem trazendo essa informação para a gente, vem conversando sobre isso, para que você comece aí o pé direito, o pé esquerdo e, se for o caso, o coração tranquilo. Boa tarde. Boa tarde, querida. É um prazer estar aqui com você e poder conversar um pouco nesse momento de início de ano letivo, né? Nós estamos numa fase que está aí começando aulas particulares, nas escolas particulares, nós temos aí a escola pública já com medo de começar devido aos estragos, uma economia complicada, muita gente saindo da escola particular para a pública. Muita gente trocando de escola particular para outra escola particular em função de valores e administração financeira familiar. E que mudanças. É importante, né? Faz parte, importante, a gente tem parte. Que entender. Nossos filhos precisam participar da realidade. Mas com medo das nossas vidas. Né? Eu vejo muitos pais assim que a criança, que era o que a gente gostaria de fazer, né? Desde o jardim, naquela escola, já tem os amigos, já tem o professor, já conhece o diretor, o coordenador, e de repente tem que trocar de escola. Ou de particular para particular, ou do particular para pública. Que critérios nós devemos ter ao escolher uma escola pensando em nossos filhos? Com certeza. O primeiro grande critério é fazer uma boa negociação com as crianças. Sente com seu filho, fale a verdade, negocie com ele e apresente opções. Deixa que ele faça a escolha. Se você vai tirá-lo da escola particular para a escola, da escola particular para a escola pública, mostre 2 ou 3 opções de escolas públicas, deixa que ele visite a escola e que ele faça essa escolha. É importante que ele se sinta bem no ambiente que ele vá.
Que ele Isso entenda aquele universo, que ele né? entenda o universo e que ele se sinta bem. É uma questão muito pessoal esta escolha. E as nossas crianças de hoje, elas estão prontas para fazer esse tipo de escolha. As crianças de hoje, elas estão num nível de maturidade muito além do que nós imaginamos, em função da própria questão da eletrônica e do advento da tecnologia nas nossas vidas. Desde que seu filho vai saber, mostre para ele 2 ou 3 opções e ele com certeza vai fazer a escolha certa, em que ele vai se sentir bem. A grande preocupação, assim, estão trocando, claro que as redes sociais abriu o campo de amizades, entre aspas, dos nossos filhos, né? E a comunicação deles, o mundo deles, a sociedade deles ficou muito mais ampla que nós. Com certeza. Né? Nossa, nós tínhamos a turma da escola, a turma do clube, e se for o caso, a família, né? E os amigos dos primos, enfim. Isso, é a família. Eles têm um universo mundial. Mundial, sim. Ah? A rede dos jogos é mundial. Então, como fazer que ele entre nesse novo círculo de amigos, nesse novo círculo de professores, sem ter um constrangimento, sem ter um medo, porque a vontade de ser aceito nessa faixa etária é muito grande. É muito grande. Na verdade, nós precisamos trabalhar sempre a questão a questão da entrega e da, digamos assim, da adaptação. Não é um momento fácil, nem para a criança, nem para a família, nem para os colegas que recebem o novo colega. É um momento delicado. Nós precisamos ter muita amorosidade de entendermos que é um tempo de conversa, é um tempo de respeitar o silêncio e é um tempo de, como pais, estarmos literalmente atentos às atitudes que vêm nas entrelinhas do dia a dia desses primeiros meses de aula. É muito importante. A conversa, o diálogo, o feedback de quando chega em casa também, né, Silvia? Isso é importantíssimo, porque muitas vezes as crianças podem, nesta troca, serem parceiríssimos de pai e mãe, quererem ajudar, mas terem se arrependido da escolha que fizeram. Então, mesmo nós dando oportunidade de escolha, eles podem estar arrependidos. Então, é importante que o pai e a mãe estejam muito atentos nesse primeiro mês, segundo mês de aula, porque é o momento em que ele vai estar conhecendo os novos colegas vão estar conhecendo ele e ele vai criar uma nova rede, uma nova turma. Então precisamos estar muito alertas aí. É o período dos rótulos, né? É a menina que veio da escola particular e a Patricinha. É aquela que é líder e que encontra de frente com a outra líder. Com a outra líder, exatamente. E as diálogo lideranças negativas que existem nas escolas, né? Aquele que não divide a sua liderança e que vai competir com o colega que também tem liderança, é o bullying que acontece nessa época. Que hoje é crime, né? Hoje é crime, mas nós, digamos assim, há uma diversidade muito grande de movimentos, digamos assim, comportamentais que são bullying, mas que nós, inclusive, não tiramos para o bullying, uma vez que não tem uma ação contínua e um resultado tão efetivo sobre a criança. Mas existe, né? Então temos que estar muito atentos nesse momento. Mas nada que os nossos jovens, né, não tenham condições de administrar, se nós, pais, estivermos atentos. Este é um momento em que temos que ser, sim, pai e mãe. E o acompanhamento escolar? Porque hoje eles têm muita atividade na internet, a pesquisa, e os pais estão com o tempo cada vez mais reduzidos, né? Com a preocupação dessa troca de mês, né? Ainda mais que as aulas começaram antes do dia 5. Então, dia 5 vem todos aqueles códigos de barra que a gente conhece e fica muito preocupado, né? Os nossos convites. Aqueles que a gente conhece. Como hoje, nessa geração nova, fazer o acompanhamento escolar? É importante que nós estejamos, que de alguma forma possamos ter um tempo para este acompanhamento. Isto não vai mudar, pessoal, isto vai continuar igual. Se você vai acompanhar o seu filho nas redes sociais, porque muitas escolas estão fazendo atividades, inclusive na rede social ou na internet, isso não muda. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos saber se o nosso filho está conseguindo fazer as atividades, se ele está acompanhando as atividades que são solicitadas e se ele está com os recursos apropriados às atividades que são necessárias. Isso não mudou, isso continua a mesma coisa. Nós não vamos ter, digamos assim, alternativa como pais e mães. Nós precisamos sim
estar atentos, ajudá-los a fazer uma boa agenda de datas, de entrega de trabalhos, de estudos de prova e sempre, digamos assim, termos condescendência de entender se ele está conseguindo entender a matéria ou não. Isso é muito importante, eu observo isso no consultório, que às vezes os pais não se dão conta que aquela dificuldade que ele teve com a professora de matemática que ensinava de um jeito que ele não entendia, ele não quer entender que o filho está tendo uma dificuldade com a professora de ciências, que ensina matéria que ele não consegue compreender do jeito que a professora ensina. Então, o recado maior aos pais é: abram o coração, entendam que vocês também, quando crianças tiveram dificuldade muitas vezes de entender uma matéria, não porque a matéria era difícil, mas porque a energia de vocês e do professor tinha alguma dificuldade de harmonização e integração, e o que ele dizia não entrava na cabecinha da gente. Isso acontece com eles da mesma forma hoje. Então, inclusive sugiro aqui, né, para os pais que estão pensando agora assim, mas professora particular, eu digo, gente, na internet nós temos excelentes recursos, tem aulas de matemática, tem aulas de português, vários professores no YouTube dando aula e ensinando. Então, é um recurso. Uma outra linguagem que de repente aqui na sala de aula não tem. De repente, aquele jovem, aquela criança consegue entender a matéria que não consegue com seu professor em sala de aula. É um recurso. E é importante a comunicação dos pais com a escola? Muito importante. É muito importante que os pais estejam abertos a esta comunicação e que se comuniquem com as escolas. Hoje nós percebemos, né, percebemos que as escolas se dizem abertas, mas há sim uma certa resistência, porque nós pais, muitas vezes, na nossa ansiedade, queremos interferir no processo educacional, na forma pedagógica, mas nada melhor do que um bom diálogo. Então não se constranja como pai e mãe, marque sim uma reunião na escola, vai e converse, porque assim você tem com mais clareza a atitude que você tem que tomar em relação ao seu filho naquele momento. E conhecer o seu filho socialmente. A gente conhece o filho que está dentro de casa, mas aquele filho que se relaciona, que tem amizades, vai estar na primeira sociedade dele, que é a escola. Tem muita coisa para a gente saber. O senhor Nolasco estará conosco aí seguidamente no programa. Você pode acompanhar esta entrevista, mostrar lá para o pai, para a avó, para a tia, muitas vezes que acompanha, né, a madrinha que acompanha na escola. Hashtag VivinaTV no Twitter. Mande a sua pergunta, a gente vai trazer aqui para a Seura. A Seura já vai entrar lá no nosso Twitter do Vivida TV e também já vai poder participar e responder ali automaticamente. Né, Seura? Ótimo, excelente. Super tranquilo, porque agora nós temos essa ideia, né, esse projeto de que todos os nossos convidados participarão do nosso Twitter, lá no Vivina TV, e ela vai ter Twitter, então essa comunicação vai ficar aberta a você, porque nós estamos aqui pensando na nossa sociedade e principalmente na evolução da humanidade em todos os aspectos. Excelente, né? Claro. Além disso, YouTube aí para você, assiste o programa de novo, assiste a entrevista, lá no YouTube/Vivina TV, você tem todos os programas, anota aí, revê o programa, pega a dica, aí o guri chega lá, o guri porque a gente teve filhos homens, né? Mas pode ser a menina. Não, mãe, tu não pode ir no colégio. Olha lá, uma psicóloga, a doutora Seura, disse que eu devo ir na escola, que eu devo acompanhar o tema, que eu devo te ajudar, viu? Quer dizer, é o mundo deles, né? E da mesma forma ele vai dizer, mãe, ouve essa entrevista, porque olha só, a psicóloga disse que às vezes a gente não entende mesmo a matéria e tem que ouvir de um outro professor. Tá vendo aí que legal? Participa. A Seura Nolasco, nossa psicóloga de plantão, telefone para contato 9226 7697. Tem mais um, 3233 1643. Obrigada, Seura. É um prazer. Dicas importantes aí, fundamentais para a gente ter uma boa vida, um bom convívio. Outra notícia boa, e aí eletrodoméstico acho que está valendo a pena, eu como consumidora, é o Liquida Porto Alegre, que já começou. É verdade. Em meio a essa crise econômica que todo mundo fala, o Liquida Porto Alegre espera vendas de 20% superiores à edição do ano anterior. Acho difícil, mas tomara. Chegando a 1 bilhão. A promoção vai ocorrer entre o dia 28 de fevereiro e promete descontos de até
80%. Aliás, termina dia 28 de fevereiro, já começou. Termina dia 28. Conforme o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, que é o CDL Porto Alegre, Alcides Debus, os estoques estão mais altos. Sim, né? Não venderam nada, né? Óbvio. E o período da promoção coincidir com o retorno das férias poderão favorecer os negócios. Claro, o pessoal chega, já sente a necessidade, né? Eu já me pedi meu presente do Liquida Porto Alegre, que é um liquidificador novo. Já pedi meu presente. Eu acho que é legal isso. Que fique um adendo em relação a isso, Novo tá? pedido. Abre aspas. Ela quer um liquidificador potente, porque a Viviane na cozinha, gente. Não quero aquele de 300, 400, 800 watts. Tu quer um liquidificador para fazer as tuas misturas, né? Aquele que bate até pão. Exatamente. Ela tá. O Pai Júlio tá rindo, mas olha, Viviane tá se saindo. Tem um motor especial. Sim. Será que vai ter no Liquida Porto Alegre? Acho que vai ter. Vai ter sim. Mas não vai ter 80% de desconto, no mínimo 8%. Né? Por quê? Porque eles botam os preços lá em cima e dão um desconto no preço real. Isso aí é direito do consumidor. Desculpa, mas isso é uma ilusão, Pai Júlio. Isso é uma ilusão porque existe. O nosso dinheiro que tá valendo 80% aí é que tá. O nosso dinheiro é que vale mesmo. Exatamente. Mas o CDL diz que as promoções serão maiores no setor de vestuário. Olha aí, vocês também estavam querendo ternos novos? Estamos aí na Liquida Porto Alegre, que tem vendido pouco nos últimos meses e aguarda novas coleções. Tem vendido pouco tudo, né? Porque não tem dinheiro para o pessoal comprar. Mas vamos lá. Com o número de 9 mil a mais desempregados, tem que fazer uma boa liquidação mesmo para a gente poder adquirir as nossas necessidades, né? Sabe que eu estive conversando com um economista, amigo meu, e ele trabalha com empresas multinacionais, e ele estava me falando de uma situação que pode vir a acontecer no Brasil esse ano. O investimento novamente do exterior, tá? O investimento capital de fora do país para cá, porque o dólar está alto, né? Então vale a pena investir aqui. E outra, tá? É que a nossa taxa, o nosso risco do país está ok. Então volta ao investimento. Quer saber mais assuntos como esse? Hashtag Vivi na TV. Comenta Twitter, com a gente. Isso aí, comenta com a gente. Twitter e Instagram, Facebook, você vai ali, procura ali nas redes sociais, você vai encontrar o programa Vivi na TV, né? O Vivi na TV é viver na TV, é Vivi na TV, que é a nossa querida, amada Viviane de Ançã, é Pai Júlio, é Pai Mário, é o programa, é a casa de Ançã. Então, hashtag Vivi na TV. Tudo para você. E um programa feito para você viver essa emoção com os nossos orixás. Então, o programa Vivi na TV, hashtag Vivi na TV, procura lá, encontra em todas as redes sociais. Sabe que as perguntas bombásticas e capciosas estão caindo para ti, né? Bom, eu sentei agora aqui, né? Eu troquei com o Pai Júlio agora aqui. Amanhã a mãe Viviane estará respondendo. Mas eu vou perguntar pro Pai Júlio também. Aqui bom. Nós conversamos. Aqui nós não damos contra um ou outro, tá? A gente debate como a gente debate conversando aqui, tomando nosso cafezinho, tá? Agora, quer participar? Tem o Facebook, né? Manda lá pra gente. Desculpa. Também tem... Hashtag Vivi na TV, Twitter e Instagram. Parece meio debochada, né? Hashtag, uma coisa bem moderna. Enfim, hashtag partiu. Aí, partiu, né? E também você pode rever os programas do YouTube, porque aqui tem bafo e eu vou trazer esse bafo aqui. Bafo primeiro, vocês querem do WhatsApp, que o pessoal está participando, ou querem pelo Facebook? Eu não vou fazer a escolha, vamos deixar para os câmeras escolher. O que vocês acham? O que você... WhatsApp? WhatsApp sabe que é terrível, né? Pai Mário, vem para ti mesmo. Vem de um relacionamento que terminou depois de 5 anos. Já se passaram 2 meses. Quanto tempo? E eu conheci uma pessoa no meu ambiente religioso. Olha aí, vem o nome. Tem uma conexão muito grande com ele. Ele é filho de Xangô. Mas tenho medo de conversar com nossos pais religiosos sobre isso. Nós fizemos obrigações juntos. Desde então ficamos próximos. Meu nome não posso dizer, né? Porque daí nessa confusão toda aqui. Ela é do dia 7/4 de 89. Bom, eu não preciso jogar, amiga. Sinceramente, eu não preciso jogar, mas eu posso te dizer assim. Por que eu não preciso jogar? O amor, ele não tem fronteira, certo? Tu pode amar dentro de uma casa de religião, conhecer uma pessoa dentro de uma casa de religião e ser um amor eterno, um amor muito bonito. A tua separação, tá? Eu vou jogar daqui a pouco em relação à tua separação, mas, sinceramente...
vamos quebrar um estigma. Eu tenho medo de conversar com meu pai e com a minha mãe em relação a determinadas situações. Primeira coisa que você tem que fazer, meu amor, vai conversar com teu pai de santo, com a tua mãe de santo, porque vocês podem ter um relacionamento. Filhos de uma casa de religião podem ter um relacionamento? Pode, mas tem que ser dito a pai de santo ou a mãe de santo. Por quê? Porque nós, religiosos, temos algumas obrigações que casais não podem mexer um na obrigação do outro. E olha que coisa chata seria o seguinte, tá? Fulana, vai lá e pega determinada coisa para mim fazer a obrigação para o fulano. Mãe, eu não posso. Fulana, eu estou te pedindo. Mãe, eu não posso. Fulana, eu estou te mandando, porque daí a mãe de santo vai, o pai de santo vai passar, vai perder a paciência. Aí daqui a pouco vai dizer, mãe, eu não posso. Por que tu não pode? Porque eu estou tendo um relacionamento com fulano. Aí ela vai dizer assim, como? Por quê? Porque tu não falou antes. O pai e a mãe de santo tem que ficar adivinhando exatamente. o fervo dos outros. Informa. Isso não é errado, gente. Vamos quebrar essa coisa. Eu não posso falar para o meu pai e para minha mãe porque vão ficar bravos. Informa, porque o amor não tem limite. E embaixo dos olhos dos orixás, menos ainda. Mas será que é amor mesmo? Será que não é um vínculo que surgiu pela intimidade da obrigação, por dentro da família? Olha, Vivi, desculpa, mas a intimidade da obrigação não leva a um relacionamento. Não leva a isso. Não leva a isso. Eles não estão confundindo as coisas? Não, vamos quebrar uma coisa que é criada dentro da religião, certo? Que é errada, certo? Que na religião acaba acontecendo, desculpa a forma que eu vou falar, promiscuidades. Muito pelo contrário. Os nossos orixás não aceitam, não gostam disso e não concordam com isso. Vamos quebrar, vamos tirar essa situação, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora eu vou jogar em relação ao casamento dela. Que terminou faz 2 meses. Terminou. Amiga, sinceramente, tu sabe que o teu casamento terminou e o motivo que o teu casamento terminou, e vou te dizer uma coisa, Iemanjá e Oxalá aqui ao teu lado. Simplesmente uma situação. Só cuida, aí sim um outro detalhe. Tua carência. Se a tua carência não está atingindo essa questão do teu relacionamento. Carência não quer dizer religião. Não quer dizer algo feito na religião. Tua carência, certo? Se bem que tu não tem mais tanto amor como tu tinha antes pela essa pessoa que tu viveu 5 anos. Então, não mistura uma coisa com a outra. Tua carência é uma coisa, a religião é outra, e o amor é outro, tá? Eu fico muito bravo, Viviane, desculpa a forma que eu... O Pai Júlio está quase explodindo aqui. Eu fico muito bravo e eu acho que o Pai Júlio vai concordar comigo nessa questão. Pode não concordar, Pai Júlio? Se ele disser pra mim, na verdade, eu vou brigar com ele. Na verdade, eu vou brigar com ele. Não é na verdade, na sua posição, Pai Júlio. Não, há uma verdade, então, digamos assim. Se ela tem essa preocupação, porque as pessoas falam não tudo, né? Com o pai de santo ou a mãe de santo informar a situação que ela está se envolvendo, tem que ver se o ex-marido não é da mesma casa e pode existir um vínculo dentro desta casa comprometendo o pai de santo ou a mãe de santo. É verdade. Porque pode dizer que já era sabedor, porque nem sempre eu sei de tudo que acontece dentro da minha casa, do portão para fora. E não posso me responsabilizar. Se existe do ex-marido, que já faz 2 meses, já é ex. Saiu no portão, já é ex. Ser da mesma casa, acho que ela deve de dar um tempo, porque eu, pessoalmente, acho que não comporta. 2 meses, já está envolvida com alguém de dentro da casa, com tantos homens. Me desculpa. Este é o meu pensamento. Assunto refrescante. Deixa a gente para assunto refrescante. Eu acho que ela deve dar um tempo em demonstrar esse sentimento com os outros. Mas não dá o tempo de falar com o pai de santo ou a mãe de santo. Porque essa função que que o pai de santo sabia, que a mãe de santo sabia, é muito fácil, né? Mas por que ela está escondendo? Mais fácil, tem algo mais aí para estar escondendo. Tem mais gato nesse balaio. Pode ter mais gato, mas existe também o medo. Agora, o assunto dela não mostrar para as outras pessoas, tudo bem, mas o pai de santo e a mãe de santo tem que primeiro saber. Até porque a opinião deles conta muito. Claro, ele vai realizar, ele vai dar orientação, ele vai dizer continua ou bem, para. Porque uma situação dessa, chegou, né? Com certeza, eu não... Assunto refrescante, né? Aquele copinho d'água refrescante. Pai Júlio, é verdade que o filho de Xangô é carente assim mesmo? Sim, tanto que ele normalmente tem 2, 3 esposas? Na verdade, não é uma carência. Assunto refrescante! Não é uma carência. O filho de Xangô, além desta carência,
ele é envolvente. E neste momento de carência, existe aquela coisa, ser amado. O filho de Xangô gosta muito de ser amado e ser valorizado. Ele se entrega de corpo e alma, até se transformar. Eu sou carente, vou viver quem não gosta de um carinho, mas desde que seja verdadeiro. Falsidade é melhor não ter. Assunto refrescante. De vez em quando eu vou trazer uns assuntos refrescantes aqui pra vocês, tá? Pra poder aliviar. Pai Mari agora, pergunta do Facebook, né? Que no fim a gente já entrou assim, característica de orixá, como um assunto refrescante, porque ali era um assunto, vai ser uma complicação com esse pai de santo. Meu Deus. Meu nome é Fulana. Aliás, nós assistimos ontem, né? Se Teu Passado Te Condena 2. Gente, fantástico. Genial. A gente já assistiu o primeiro filme, que é o Teu Passado Te Condena 1, que eles vão fazer uma viagem de navio, né? Mas tem o Seu Passado Te Condena 2, que eles vão a Portugal. Fantástico! E aí eles... Eu não posso contar o filme, né? Mas todo mundo era Maria. Então a Maria... Não é Sandrinha, ao menos, né? Sou do dia 4 de 10 de 71, sou pronta na religião. Umbanda, Nação e Quimbanda. Kit completo. Mas sinto que me falta algo, não é financeiro e nem amoroso. Você vai dizer, fala com teu pai de santo. Ela já conhece o perfil, né? Já falei, mas gostaria de ouvir a sua opinião. Gosto da maneira objetiva que vocês falam. Adoro o programa, a maneira que vocês falam, aprendo muito porque religião é isso. Unir os conhecimentos e não achar que o seu é o único e verdadeiro. Beijos. Ela tá achando que falta Alguma pra coisa. ela, né? Vamos lá. E ela já é pronta. Umbanda, Quimbanda e Nação. Ó, já começa. Desculpa, já começa. Oxalá Saiu, aqui assumiu, né? respondendo. Já saiu, só subiu da Jurema junto ali, né? Já chamou a fita. Vamos lá. Começa Já Oxalá chamou a respondendo. fita. Amada, ela não disse qual santo ela é, né? Não. Amada, sabe o que falta pra ti? Coragem. Coragem para seguir os teus preceitos religiosos. Qual é? Assumir o teu apronte, como tu colocou ali, Umbanda, Quimbanda e Santo. Ah, Pai Mário, mas eu já tenho casa de religião. Tu pode já ter casa, meu amor, mas tu tem medo, tu tá temendo. Isso não é errado. Temer não é errado. Temer não é errado. Aquele que acha que sabe demais, aquele que se sente seguro sobre tudo, é aquele que comete os maiores erros. Sabe por quê? Porque ele não presta atenção no entorno dele. Vai fazer uma obrigação, não precisa jogar búzios, porque eu já vi a tua cabeça é essa, e não confirma, e não olha um ocultar, não joga um ocultar, não vai ver as passagens, não vai ver o vínculo religioso que tem. O que falta para ti, amada, para te equilibrar, certo? Para Xangô trazer o equilíbrio em Yansan da mesma forma, é simplesmente tu assumir quem tu é. Simplesmente assumir quem tu é, em Yansan e Xangô marcando aqui para ti, e não deixa os teus caminhos fechados. Não é o outro que vai fechar o teu caminho, é tu mesmo que fecha o teu caminho quando tu fecha as tuas portas e diz assim, eu tenho medo. Eu tenho medo de atender, eu tenho medo de falar algo para alguma pessoa que não seja aquilo que ela está esperando. Tu nunca vai falar aquilo que a pessoa está esperando. Seja verdadeira. Seja verdadeira. Se tu não está enxergando nada, se tu não está vendo nada em relação àquela pessoa, pode ser porque aquela pessoa não tem um problema. Olha para ela e diz assim, amiga, amigo, desculpa, mas eu não vou poder te ajudar, porque eu não estou vendo nada de errado. Aí a pessoa vai dizer, mas eu estou passando por isso, por aquilo, mas eu não estou vendo. Se tu não está vendo, não é porque tu não tem visão. Tu não está vendo é porque não tem nada. Não invente para querer satisfazer os outros. E o que tu precisa é ter esta coragem de olhar para ti mesmo e dizer, se eu não estou enxergando, eu tenho que dizer. Se eu não estou concordando, eu tenho que falar. Isso que falta para ti. Simplesmente uma orientação contigo, uma orientação clara, te explicando o que é certo e o que é errado. Tu não enxergar algo, tu for jogar um búzio e tu não enxergar algo, não é que tu não tenha visão. Ah, meu pai, eu não tenho a visão. Tu pode estar enxergando uma coisa que teu pai não está te dizendo e tu não está vendo. Simplesmente assim, minha filha, meu filho, não tem nada a ser dito para essa pessoa. É a mesma questão, tu vai tirar uma consulta com um caboclo, com um Exu, ou um passe, e aquela entidade não te fala nada. Aí tu sai dali e diz assim, poxa vida, mas a entidade não me disse nada, porque não há o que ser dito. Não tem nada a ser dito. Então, minha amada, como um amigo, certo? Primeira coisa, não tira o teu medo, não perde o teu medo, porque o medo te traz a segurança, mas tenha a coragem
de reconhecer os teus erros. É isso que te falta. O sublime é muito grande, mas saber ser humilde tem o seu tamanho também. Assunto refrescante. Vocês vão ter esse assunto de refrescante aí durante a semana. Adoro esse assunto refrescante. André acha um barulhinho de água assim pra nós, uma hora, sabe, de borbulha quando cai da bombona d'água. Esse assunto refrescante. Pai Júlio, uma mensagem de otimismo e de boa semana pro pessoal. O que eu posso dizer para as pessoas que estão precisando de ajuda? Não espere que alguém lhe pegue pela mão e lhe leve. Faça você mesmo. Porque todas as pessoas só vão lhe carregar, talvez para trás, nunca para frente. Pai Mário, o meu vai ser assunto refrescante. Um ponto de Exu. Sou eu. Eu não me troco por ninguém. Sou eu. E eu não me troco por ninguém. Sabe por quê? Porque igual a mim, só eu mesmo. Quer ser parecido comigo? Tu pode ser melhor do que eu. Mas simplesmente lute e trabalhe todos os dias, porque é o que eu faço dia a dia. Graças a Deus que só tem eu mesmo, porque senão acho que ninguém mais aguentava, viu, gente? Gente, a gente está aqui todos os dias trazendo essa mensagem especial para você, esse carinho. E agora eu trouxe essa ideia do assunto refrescante, que são comentários que a gente tem aí pelos meios religiosos que nós vamos trazer aqui no programa, né? Até para discutir e trazer essa novidade para vocês. Amanhã vamos falar sobre o quê? Os religiosos que se transformam em animais. Ah, tá aí, né? Hashtag. Vive na TV? Manda lá pra gente se você conhece essa história.